Esse curso já é o quarto que eu dou sobre mandalas, né? Eu estou organizando esse material em um livro. Eu não sei se vai ser só um ou mais. Vamos ver se dá só um em um ou se dá mais. Mas esse é um assunto muito extenso, muito profundo, né? Tem muito material. E nesse agora eu vou dar em 7 aulas, essa e mais 6, indo de agosto a novembro. São aulas quinzenais de 2 horas. Primeira aula, primeira hora, primeiro 1 hora e 15 é explanação teórica, e depois, no final de cada aula, eu passo para vocês a sugestão de confecção de mandalas arteterapêuticas. E aí a gente tem também um espaço dentro dessas 2 horas para a gente fazer a elaboração, os comentários e a elaboração sobre os trabalhos de vocês. Então, por isso que é um curso teórico e vivencial, porque ao mesmo tempo que vocês estão entrando em contato com esses temas, né, com essas questões que eu vou trazendo para vocês, vocês têm a oportunidade de vivenciar esse trabalho, que depois fica como um recurso que podem ser aplicados, cada uma na área de atuação de vocês. Nosso programa Mandalas e Chakras, a Yoga Kundalini e a multidimensionalidade da psique. Eu não sei se vocês sabem, mas o Jung também foi um estudioso da visão de mundo oriental, né? Chinesa, hindu, enfim. O Jung, ele se abriu para diferentes enfoques, diferentes visões, diferentes áreas do conhecimento. E foi recentemente um livro dele traduzido que é sobre Kundalini Yoga. E então eu vou trazer um pouquinho dessa visão, né, da Kundalini Yoga em sua relação com a psicologia analítica, toda essa relação entre os chakras e a dimensão da consciência e a atuação deles no nosso desenvolvimento. E também a relação, cada chakra é uma mandala, mas além disso, como é que a gente pode trabalhar com as questões relacionadas a cada um desses chakras através de trabalhos com mandalas. E eu vou mostrar um pouquinho para vocês, né, como é que eu estou pensando em como é que eu vou encadear esses temas. O, Depois, a mandala astrológica, mitologia grega e mito pessoal, porque quando a gente nasce, a gente tem o nosso mapa astral, o retrato do céu, na hora que a gente inaugurou a nossa entrada no mundo, né? E isso tem todo um significado que é estudado pela astrologia, e ao mesmo tempo, a gente tem a mandala astrológica como uma maneira de ordenar e de organizar forças que são cósmicas e ao mesmo tempo microcósmicas, que atuam em nós enquanto forças arquetípicas. Então, eu vou mostrar também para vocês como é que eu vou trabalhar com essas questões dentro do trabalho com mandalas, como é que eu proponho trabalhar com essas questões também dentro do trabalho com mandalas. E as mandalas meditativas e o mindfulness. Eu também, alguns de vocês sabem, outros não, mas eu também já fui professora de yoga. E logo que eu me formei em psicologia, eu já dava aula de yoga. E, eu tive também contato com meditação zen budista e toda essa filosofia japonesa e chinesa antes até de começar a psicologia. Eu tive muita sorte de ter um pai buscador que se interessava por tudo isso, não só nos livros que eu acabava tendo acesso na biblioteca dele, mas também ele ia fazer os cursos e ele convidava os filhos. Minha irmã fez engenharia, minha irmã nunca queria ir, mas eu queria ir todos com ele. Então, comecei cedo a me inteirar de todos esses temas, né? E o mindfulness, que é a atenção plena, naquela época,
que eu tinha 20 anos, hoje eu tenho 64, então 44 anos atrás, na- naquela que eu aprendi a meditação Zen há 44 anos atrás, né? Naquela época não se falava em mindfulness, acho que nem existia esse termo, mas se falava na meditação Zen budista que tinha toda essa orientação de estar presente aqui e agora, com todos os sentidos alerta, Certo. tá? Então, ó, a- abrindo com uma frase do próprio Jung, que ele produzia mandalas diariamente durante uma época na vida dele, durante uma época em que ele estava precisando se conectar fortemente com o seu centro e manter a integridade psicológica, porque ele estava num momento de mergulho interno muito grande. Ele diz que todas as manhãs. Opa, peraí, está entrando mais gente aqui. Todas as manhãs eu esboçava num caderno um pequeno desenho circular, uma mandala, que parecia corresponder à minha situação interior no momento. Só aos poucos eu fui descobrindo o que é propriamente a mandala, o self, a totalidade da personalidade, que, se tudo vai bem, é harmoniosa. O lindo no Jung, né, é que tudo que ele propõe, o caminho que ele propõe, os caminhos que ele propôs, ele trilhou. E por isso que ele era capaz de conduzir pessoas nessas trilhas, né? Agora, só uma introdução antes de chegar no nosso tema. Quem fez outra aula inaugural também ouviu, né, essa introdução. Está começando agora, em Nazaré Uniluz, essa pós-graduação em arte-terapia de abordagem junguiana. Eu já coordenava a pós-graduação, já tinha levado a pós-graduação em arte-terapia para a Unip, e coordenei lá desde 2004 até 2021. Formei vários arteterapeutas, alguns deles devem estar aqui no grupo hoje. É sempre um prazer revê-los. E, e aí parei na pandemia, mas eu já estava pensando, logo antes de começar a pandemia, que eu queria fazer essa pós num outro ritmo, num ritmo imersivo. E aí, sincronicamente, a Nazaré Luz, que é um lugar belíssimo na natureza, que tem essa proposta de imersão e, ao mesmo tempo, de. Gente, quem entrou agora, fecha o som, por favor. Proposta de imersão e, ao mesmo tempo, uma proposta de uma conexão profunda, né, entre a natureza humana, a natureza à nossa volta, e o silêncio, né, do burburinho mental para a gente poder ouvir a nossa voz interior, promovendo assim o autoconhecimento, muito através de atividades artísticas, meditativas. Então lá tem muitos cursos muito interessantes, muitos retiros, e eles me convidaram para levar a pós para lá. Logo antes da pandemia, e veio a pandemia, concluí minhas turmas na Unip, e aí agora está começando essa pós, vai ser possível entrar nela até fevereiro do ano que vem, mas ela já começou e é possível, quem quiser, fazer disciplinas. Essas primeiras disciplinas eu vou abrir para o público em geral também, além dos alunos que já estão na turma. Então, a próxima disciplina que nós vamos ter nessa pós, quem quiser informações sobre essa pós, tem no site de Nazaré Uniluz, pode me pedir, eu vou pôr até no grupo para vocês, quem ainda não conhecer. Então, vai ter agora online, e dia 29 de setembro a 1 de outubro, a disciplina Fundamentos e História da Arte, que eu vou dar junto com o colagista Silvio Alvarez. Vai ser um curso muito, muito lindo. As inscrições estão abertas para esse curso, que é sexta-noite, sábado o dia inteiro, domingo de manhã. Aqui é o Silvio Alvarez. A gente vai trazer a visão de mundo de várias escolas, dos principais movimentos artísticos ao longo da história da arte, a relação disso com a expansão
da consciência coletiva e a, a concepção do Jung sobre arte, sobre a função terapêutica da arte para a humanidade, em comparação também com a função terapêutica da arte, que é a que a gente utiliza em arte-terapia para o ser humano. E dia 27 a 29 de outubro, lá em Nazaré Uniluz, a gente vai ter a disciplina Contos de Fadas em a Terapia, dada pela professora Oneide, eu também vou estar junto de vocês nessa disciplina. Então, a gente vai trazer, né, a Oneide vai trazer a função dos contos de fadas, diferentes origens para o desenvolvimento humano, sua simbologia, como trabalhar com esses contos em arte-terapia, e a função terapêutica das histórias, né? O caminho de compreensão simbólica desses contos e o trabalho com contos de fadas e o seu conto de fadas predileto da infância, levando ao trabalho sobre a lenda pessoal. Sim. Após também de mitologia, mitodrama e psicologia junguiana, está com as inscrições abertas, ela vai começar em março de 2004 e ela vai ser só pelo Zoom, mas a cada semestre, quem quiser pode também estar presente numa imersão de um fim de semana. E nesse curso, nessa pós, a gente vê. Essa pós também é uma das pós que eu dava na Unip, que eu criei e implementei na Unip em 2012, desde 2012 a 2021. E agora vai ser pelo Zoom, começando no ano que vem. E essas são as disciplinas, arquétipos do inconsciente coletivo e o teatro interior, os griots, que eram contadores de história africanos, o teatro, a arte de ouvir e contar histórias, mitos de criação, estrutura e dinâmica psíquica, mitologia celta e nórdica, história de vida, contos de fadas e mitologia pessoal, sonhos, imaginação ativa e escrita criativa, mitodrama, teatro arquetípico, ciclos de vida e ancestralidade, alquimia e arte-terapia, mitologia grega, cosmogonia de Urano a Zeus, mitologia grega 2, Zeus e seus filhos, mitologia grega 3, os heróis, motivos mitológicos nas artes, biblioterapia e cineterapia, mitologia simbólica, as 4 funções psicológicas, mitologia indígena, xamanismo e ecologia da alma, mitologia africana, mitologia egípcia, mitologia sumeriana e hebraica, mitologia japonesa e chinesa, mitologia indiana, a Kundalini Yoga, tarô, sincronicidade e individuação, alquimia dos sentidos no banquete da vida, mitos, contos, culinária e sinestesia, mitopoética das máscaras no teatro arquetípico, jornada do herói e da heroína e a arte da performance e a ritualização do cotidiano. Essas são as disciplinas. Esse é um curso lindo e eu sou suspeita para falar, mas falo assim mesmo, de boca cheia, porque quando eu fui propor essa pós, eu pesquisei muito e vi que não tinha nenhuma pós-graduação que trouxesse todo esse universo da mitologia comparada e que dá base, né? O estudo da mitologia comparada foi o que deu base para o Jung, e o estudo da alquimia também, para o Jung criar toda a teoria dele, né? Então, ele mesmo falava que os mitos e contos são a anatomia comparada da psique. Eles após clonada, gente, para minha tristeza. Mas o bom é que acharam muito boa, né? Mas aí eu mudei um pouquinho e agora eu só... Porque eles pegaram o programa na internet, no site da Unip, quando ela ainda era da Unip, pela Unip, né? Então, agora eu mando o programa todo para quem quiser, quem tiver interessado, fale comigo. Eu pus no Google Drive o link, vou passar também o link para vocês, com o programa, as disciplinas e os professores, para quem quiser saber mais dessa pós. E, como diz o Campbell, né? A gente costuma falar mito ou verdade como se mito fosse mentira.
mas o mito, ele está na base do que a gente chama de realidade. Ele é mais real do que a própria realidade, porque ele envolve não só essa dimensão consciente, né, acima da Terra, mas embaixo da Terra, essa visão da raiz do que a gente manifesta e vivencia como realidade. Então, Campbell fala, não seria demais dizer que o mito é a abertura secreta através do qual as energias inesgotáveis do cosmos despejam-se em manifestações culturais humanas. Então, a gente vai ver como esses arquétipos, né, aparecem na cultura, e eu sempre gosto de trazer isso para minhas aulas. Por isso eu trago trechos de poemas, por isso que eu trago músicas, junto com os conceitos, né? As imagens, porque para a gente ter acesso a esses símbolos vivos e atuantes, né, na cultura e na nossa vida. Cada disciplina, cada aula minha, aliás, não só nas pós, mas nos meus cursos, eu penso assim, cada aula ela é um pedaço de um quebra-cabeça, mas que corresponde a uma peça inteira. Então, se você assiste uma aula minha, você fica com essa ideia de começo e meio e fim. Ao mesmo tempo, ela, se você assiste o curso todo, por exemplo, né, assiste mais de uma aula, você vai vendo que elas vão se encaixando uma na outra, porque estão todas tratando do mesmo assunto nuclear, né? O assunto está no centro e a gente vai destrinchando, desenvolvendo isso que está no centro através dos seus vários enfoques, através de vários olhares sobre esse assunto. Esse meu trabalho, que eu já faz 40 anos que eu me formei em psicologia e artes plásticas e comecei a integrar essas áreas na minha atuação como arte terapeuta, né? Sou uma das pessoas que começou a fazer esse trabalho e levar a fazer minhas pesquisas, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, sedimentando então essa maneira, esse meu olhar e essa fundamentação e a maneira de trabalhar como eu trago e trouxe e continuo trazendo, né, que a pesquisa, graças a Deus, é um campo que não tem fim. Eu coloquei nos meus livros, eu mesmo que edito e vendo meus livros, querendo só falar comigo. Temas centrais é a terapia, mitologia indígena e a terapia, que é a síntese do meu doutorado, onde eu falo sobre o aspecto simbólico dos quatro elementos, a relação com as quatro funções da consciência e como trabalhar com esses temas em arte-terapia, a questão dos rituais dos ciclos, né? Dos rituais de iniciação e passagem, e a relação disso com arte-terapia como um rito atual de iniciação. Depois, mitologia africana e arte-terapia, mitologia criativa e a terapia, e alquimia nos contos e mitos e arte-terapia. Esses dois, o 4 e o 5, são a síntese do meu pós-doutorado. Depois, sobre amor, sexualidade, sagrado e a terapia, correlações entre mitologia do Oriente e do Ocidente. Aqui, um dos temas que eu trago é sobre os chakras também. E aí eu comecei a desenvolver os jogos arteterapêuticos. Criei depois dessa coleção uma série. O primeiro jogo é Amarelinha como Árvore da Vida, Jornada do Herói através dos contos de fadas, que vem com uma mochilinha, o tapetinho com as casas da amarelinha, um conto de fadas relacionado com cada uma das casas. Eu me inspirei em algumas cartas, na simbologia de algumas casas do tarô, das cartas do tarô, para pensar que contos que eu ia pôr em cada ponto da amarelinha. E percebendo também a relação que existe entre a amarelinha, o jogo da amarelinha, e a cabala, a árvore da vida. E o segundo é o Mahalila, o Mancala e a roda de cura indígena, colocados no mesmo tabuleiro, num jogo que é, da mesma forma que a amarelinha, uma releitura de jogos tradicionais, traduzidos e trazidos como uma forma de promoção do autoconhecimento através desse olhar simbólico sobre esses jogos, relacionando com a arte terapia.
da Semente de que eu sou, Jogo dos Dons e Talentos, e tem a releitura desses três jogos. E nesse curso de mandalas, eu me inspirei muito nessa pesquisa que eu fiz para esses três jogos e na relação deles com o trabalho com mandalas. E eu vou explicar para vocês. Mancala é um curso com sementes e ele segue um trajeto circular. Então, ele é considerado o pai dos jogos, é um jogo muito antigo, tem origem na África, e ele simula o acesso às sementes nesse reservatório, elas são colocadas em covas. E interessante, porque cova, né? Porque onde se enterra a semente é cova, se a semente é alguma coisa viva. Porque a semente, para se transformar em planta, ela morre a semente e renasce na planta. Existe um processo de transformação, o mesmo vivenciado nos antigos rituais de iniciação e passagem, que envolve uma morte simbólica e um renascimento. Porque tem gente na permacultura que não chama de cova, que acho que na permacultura mesmo. E na agrofloresta, eles não gostam de chamar de cova, eles chamam de berçário, mas é a mesma coisa. O morrer e o morrer e o nascer são dois lados do mesmo símbolo, do mesmo arquétipo. A cova também é um berçário. O que morre aduba a semente do novo momento de vida. Porque a morte na natureza e no nosso inconsciente, e o Jung fala, o nosso inconsciente não acredita na morte. Quem não acredita que a vida continua de uma outra forma e quem não vê a morte como uma transformação, sofre mais porque não está de acordo com o que o seu inconsciente acredita, né? Então, esse jogo, ele já é em si uma mandala que, a partir do centro, se desdobra em dois reservatórios de sementes, que é o inconsciente com as suas polaridades, né? E essas sementes são acessadas e são germinadas, são colhidas, distribuídas e depois colhidos os frutos, eles voltam para o reservatório. É bem bonito assim esse processo. Se trabalha com esse jogo em algumas escolas, mas só trazendo o aspecto de estratégia, porque ganha quem acaba o jogo com mais sementes no seu reservatório, tem toda uma maneira de pegar sementes e colher sementes do campo oposto. Mas além de ser um jogo de estratégia, ele é um jogo simbólico, né? Então, por isso que eu pesquisei, porque todos os jogos antigos, eles têm tinham uma função ritual. O jogo de baralho, por exemplo, ele tem relação com o tarô, com um processo divinatório, né? Uma visão, buscando ampliar a visão sobre uma realidade, e depois se transformou num mero passatempo. Mas o jogo da mancala está ligado nessa lógica entre sonhos e sementes, céu e terra, o aspecto criativo de todo ser humano e da natureza de modo geral, que reproduz a cosmogonia, a criação do universo, né? Que envolve essa relação entre esses opostos, gerando uma nova criação. Então, aqui a gente tem na mitologia egípcia a deusa Nut e o deus Geb. Deus Anut, o céu estrelado, com todas as possibilidades, e o Geb, a terra, sendo acessando essas possibilidades e fecundando e trazendo à tona ao desenvolvimento delas, né? E em torno deles, em torno desta totalidade, a Ouroboros, a semente que engole a própria cauda, a energia do caos criativo, inconsciente, que é onde a gente mergulha para acessar uma semente, para acessar alguma possibilidade que a gente vai, então, trazida para a consciência, transformá-la numa manifestação e numa criação
que ocupam um tempo e um espaço na nossa realidade. Eu trouxe esse desenho colocado no céu, né? Como o que Jung traz a concepção de arquétipo, de símbolo, e ele fala que os arquétipos são inatingíveis, do mesmo jeito que a gente não consegue ir para Vênus, para Marte e passear por lá, ainda não, né? Mas a gente acessa os arquétipos através das imagens arquetípicas, que quando chegam na nossa consciência, são como sementes, são estrelas que se transformam em sementes que geram, que têm o seu processo de germinação e frutificação, florescimento e frutificação. E esse circuito entre a consciência e inconsciente, matéria e espírito, realidade e fantasia, realidade e sonho, segue um caminho que na alquimia chamam de uma operação alquímica de circulácio, que é essa alternância e a alternância necessária para a nossa saúde psíquica, para a nossa vida, entre a espiritualização, que é o distanciamento do que eu estou vivendo, para poder pensar sobre isso, compreender, criar estratégias, imaginar situações, sonhar, né? Eu tiro o pé da realidade para poder sonhar e depois acessando o sonho, acessando a possibilidade, acessando a visão do que eu quero, eu preciso vir para a realidade. Então é a cobra com asa que levanta e sonha, e a cobra sem asa que puxa o sonho que transformado em semente desencadeia um processo de transformação que traz alguma coisa nova para a realidade. Em termos da psicológicos, do desenvolvimento psicológico e da arte-terapia promovendo esse desenvolvimento, a gente considera que todos os... Edmeia, por favor, desliga o seu som. A gente considera que todos os... Desculpa. Imagina, eu sei que quando vocês entram, vocês não reparam nisso, né? Mas é que a gente ouve o que vocês estão falando. Então, a gente acessa o sonho, e aí, trazendo para a consciência, ele se transforma em semente, né? Colocada à disposição, então, da nossa consciência. E a gente trabalha sobre ela. O trabalho expressivo também, ele é um símbolo, né? Em que criado, o símbolo sempre tem esses dois lados, a consciência e o inconsciente unidos na criação. Então, a criação, o símbolo já é uma, já dá notícia de uma atividade criativa do inconsciente. E o Jung fala que a síntese se faz pelo movimento circular no decurso do tempo, no movimento solar que passa pelas casas do zodíaco. A finalidade da circulação é a produção, respectivamente reprodução, do homem primitivo redondo. Porque, na essência, a gente é total, né? A consciência individualizada nasce dessa totalidade psíquica, que Jung chamou de self. Por isso, uma reprodução, né? O ego está para o self, assim como a criatura está para o Criador. Então, a mandala, em primeiro lugar, ela vai gerar e ela vai falar nesse movimento de circulaço, dessa conexão com esta totalidade, né? Que envolve a união de opostos, né? Sol e lua, masculino e feminino, terra e céu, matéria e espírito. Eu me posiciono no centro e, a partir desse centro, eu mergulho no reino das infinitas possibilidades, dessa consciência mais ampla do que o meu pequeno ego, ou na linguagem junguiana, mergulho no inconsciente e busco, que é o caminho que o artista faz, né? A partir de uma questão, eu me centro, mergulho e trago do inconsciente para a consciência a um tema que ele, sendo trabalhado artisticamente, ele é
colocado no mundo. A partir disso, eu posso dialogar com o trabalho criado, e através desse diálogo eu posso integrar na consciência aquilo que sou eu, mas que eu não reconhecia como sendo eu, como sendo meu, né? E assim eu vou resgatando e aglutinando e integrando aspectos psíquicos que vão compondo a minha personalidade. Os povos indígenas falam do resgate de pedaços da alma, né? A partir desse processo, que é um processo criativo, e é esse mesmo processo que o trabalho artístico segue também. E a Marie-Lise Von Franz, sobre a circulação, ela fala, é isso que eu acho tão bonito nesse trabalho, e que a gente pode falar do trabalho e a terapia igualmente, né? É uma aventura que nunca chega ao fim, pois cada vez que dobramos uma esquina, abre-se um panorama completamente novo da vida. Então, todo trabalho e a terapia também nos promove com que a gente faça essa circulação, né? E trazendo alguma coisa nova, traz para a totalidade, essa totalidade se amplia e abre-se um novo panorama da nossa vida. Então, pensando, né, nessa mandala astrológica, que é os 12 signos, né, distribuídos na forma mandálica, né? Por que que não é uma reta? Porque sempre, por que que a gente tem o ano, né? Os meses do ano, são 12 meses, acabou o 12º, vem para o centro, e a partir do centro começa um novo início. Porque essa é uma maneira instintiva de ordenação do caos, e ordenação do nosso caos interno também, né? A gente mergulha nesse centro, que terra e céu, masculino e feminino, estão unidos. O centro é um lugar da conjunção de opostos. Então, trabalho com mandala envolve, e é primordial que a gente conheça esse simbolismo para entender qual a graça, qual a contribuição do trabalho com a mandala. O centro e o círculo. O círculo, uma totalidade, que ele está falando dessa ideia ancestral de espaço sagrado, espaço da criação, o espaço do meu mundo, né, do que eu trago e considero o meu mundo. Então, o círculo, a criança, por que que a criança pequena ela começa a desenhar círculos? Ela faz o caos, um monte de rabisco. Em sequência, ela faz os círculos. Por que que ela faz os círculos? É o meu mundo. Tudo, cada componente do mundo da criança é um círculo. E ela faz, às vezes, as garatujas, né? Várias garatujas, e um círculo em volta, unindo todas no círculo só. É essa mesma lógica que os homens usaram para fazer, dividir o ano em 12 meses, e esses 12, que é 3 vezes o 4. Isso também tem todo o sentido. Então, no trabalho com mandalas, nesse curso, nós vamos ver também um pouquinho desse simbolismo dos números, né? E sempre que eu falo de mandalas, eu procuro, para quem já fez um curso ou outro meu, procuro trazer por um caminho diferente, mas sempre trazendo esses mesmos conceitos que são fundamentais, né? O círculo, o ponto, a linha, a cruz, e a partir disso as subdivisões todas possíveis. Porque vocês veem, são 12 signos, são 3 signos de cada elemento, são 12 meses, são 3 meses em cada estação do ano. Isso tem um significado, tem um motivo para ser 3, tem um motivo para ser 4, tem um motivo para ser 12. Então, eu vou trabalhar, quando eu trabalhar esse tema nesse curso, essa questão, né? E cada signo traz sementes potenciais. Então, por exemplo, no meu jogo, que eu relaciono a Mancala, que é o jogo Mancala, ele tem tem muitas variações, mas é muito comum ele ter 12 casas, 12 covas, 12 berços, né? 12 lugares onde a gente tem 4 sementes em cada.
em alguns 3, outros 4. Olha que interessante, né? E aí, como eu vi que eram 12, eu falei, eu vou trazer os 12 signos do zodíaco. Cada signo é regido por um planeta. Cada planeta corresponde a um deus grego. Cada deus grego tem o seu mito. E cada mito fala de potenciais, de possibilidades de ser, de eu ser e me expressar no mundo. E antigamente os gregos usavam os mitos como inspiração para buscarem um nome para os filhos, um nome que expressasse talentos que eles, fazendo eles iam no astrólogo, quem fala isso é o Victor Salles, tá, gente? Não sou eu que estou dizendo, ele tem um audiobook Astrologia Arcaica, e ele fala que os pais iam no astrólogo buscar entender quais são as características, os potenciais e o que pode ter a ver com a vocação dessa criança, com o propósito, o que ela veio aprender, que ela veio, em que área ela veio melhor servir ao mundo. E aí eles buscavam na mitologia nomes inspirados nos deuses que dessem pistas para essa criança do que ela veio fazer aqui. Esses nomes, se a criança na adolescência percebesse que não corresponde ao que ela já estava entendendo que era a missão de vida dela, ela ia no oráculo de Delfos e ela podia, a pitonisa lia para ela, via o futuro dela nesse sentido, né? A gente fala futuro, mas não é no sentido divinatório, é no sentido de aprofundamento, ajudá-la no aprofundamento do olhar sobre quem ela é, sobre seus dons e talentos, para que ela pudesse se dar um novo nome, e o nome seria um trunfo na mão dela, seria um fortalecimento é, é, da pessoa, do jovem, com relação ao que ele vê fazer aqui. Então, a vida dele é uma vida humano-divina. Isso faz toda a diferença do mundo, toda a diferença para os jovens também. Eu sempre atendi todas as idades, né? E no meu consultório já teve uma criança que estava com 11 anos, não, 10 para 11 anos. E ele falou assim: eu estava discutindo com meus amigos e eles estavam falando, não, mas a vida não tem sentido nenhum, não. A gente está aqui porque está. E ele falou assim: não, mas eu acho que tem. E ele trabalhava comigo, né, na arte terapia, e ele tinha essa noção de que tinha um significado, né? A gente fez a amarelinha dos contos de fadas, e ele quis fazer todos os, cada, a gente começou a trabalhar também com a amarelinha, ele quis fazer todo o circuito, a cada sessão sortear um número diferente de casa, fazer o trabalho, e ele foi trabalhando nessa noção desse mito pessoal, né? Desse sentido maior para a vida dele. E foi bem bonito, porque os amigos falando que não tem sentido nenhum, ele falou, não, tem sim, algum tem. E aí a gente trabalhou também isso com ele, pelo signo. Ele era de Sagitário, regido por Zeus, e os símbolos, né, do Sagitário, e a questão do bastão do poder, e ele fez, a gente trabalhou muito essa questão dos dons e talentos. Então, esse é um jogo, por isso, semente que eu sou, o jogo dos dons e talentos, né? Um dos jogos é esse com as sementes, associando sementes a potenciais, extraindo a ideia desses potenciais com os signos, mas independente da pessoa ser de um signo ou do outro, a gente tem a mandala astrológica na vida da gente, todos têm o céu estrelado no seu horizonte, né? Acima da sua cabeça, do seu ori, como fala a mitologia africana, né? Então, nós vamos ver cada mito desses, né? Seguindo essa roda, seguindo esse circuito, e como trabalhar com mandalas que culminam na criação da sua mandala pessoal, mas como trabalhar com mandalas a partir desses mitos também. Muitas mandalas que são como as correntes de um colar que no final a pessoa veste e vai desembocar nessa compreensão maior do seu propósito de alma e do seu mito pessoal. E, como diz o Jung, o homem também é o cosmo.
mas não em todos os aspectos, pois é homem, logo o homem é um microcosmo, né? Por isso que tem o Pai Nosso fala assim, seja feita a sua vontade, né, Pai Self, assim na terra como no céu, que a gente possa realizar, que é o que um chama de individuação, a gente realizar na terra, na nossa vida, no nosso eu individualizado, potenciais para os quais a gente recebeu o chamado e a incumbência, né? Ou tem a possibilidade de acessar mais facilmente e trazer para a realidade. Nesse trabalho sobre quem a gente é, que é sobre a nossa história de vida, sobre o nosso além da pessoa, que a gente deixa no mundo como uma referência de possibilidades atualizadas dessas forças que são cósmicas e universais, atualizadas e individualizadas de forças universais. A Marie-Louise von Franz, ela fala também num dos livros dela que a questão decisiva para o homem é: está ele ou não ligado ao infinito? Essa é a verdadeira questão de sua vida. E o que é o infinito? É aquilo que é maior do que o nosso pequeno ego, do nosso eu de todo dia, mas que é um eu também, mas que é esse eu eterno, mais profundo, né? Por que eterno? Porque se expande para além de mim, através de todas as minhas relações, para tudo que está à Um minha curso de volta. grana aqui. Eu Ó, não sei se tem áudio ligando. desliga o som, por favor, que entrou agora. A Divina falou assim, Patrícia, que eu acabei de ver, apareceu aqui que tinha uma, vamos ver. Patrícia, muito grato pela sua generosidade, partilhar seu brilhante conhecimento. Sinto muito, terei que sair. Então, ela já foi, tá bom. A Divina. Patrícia, interessante que no texto Espírito da Intimidade, a autora relata que na tribo dela, na África, há uma identificação de propósito desde a gravidez. Sim, é verdade. Até tem uma autora que cita isso, a, no livro Caminho Quádruplo, a Angels Arrien, ela dá esse exemplo, que quando a mulher está grávida, uma tribo africana, em algumas tribos africanas, eles criam uma música e cantam para essa criança ainda dentro da barriga da mãe. E cada vez que tem alguma coisa importante que essa criança vivencia, um casamento, batizado, a, a, a sua iniciação, ou um, um momento crítico, como uma doença, um descaminho, eles colocam a criança no centro da roda, como no centro de uma mandala, para que ela se conecte com o seu centro interno, com o seu self, né? Com esse propósito maior que trouxe ela aqui e agora. E forma, ó, uma roda de proteção. Então, a palavra mandala significa círculo de proteção. Colocam a criança no centro e cantam para ela, criança ou pessoa, né? Até a morte dela, ela tem a música dela e cantam para ela se lembrar de quem ela é, nesse nível mais profundo e de que por que ela veio para cá. Que é uma coisa que o Victor Salles fala, a gente nasce esquecido e vai se lembrando ao longo da vida, né? Só quando sabemos o que realmente importa, que o que realmente importa é o infinito, é que podemos evitar que nosso interesse se prenda a futilidades e a toda sorte de objetivos sem real importância. Caso contrário, ficamos esperando que o mundo nos dê provas de reconhecimento por qualidades que encaramos como propriedades pessoais. Quanto mais o homem der importância a falsos valores e menos sensibilidade tiver pelo que é essencial, mais sua vida será insatisfatória. Se pudermos compreender e sentir que aqui mesmo nessa vida já temos uma ligação com o infinito, nossos desejos e atitudes se transformam. Em última análise, se algo valemos, é o essencial que existe em nós, sem o qual a vida é desperdiçada. Vocês estão vendo que nesse desenho, que eu não escolho as imagens por acaso, né? Eu sempre gosto de casar a imagem com o texto.
vocês veem que é pelo centro, né? Tem uma espiral cósmica, né? Tem até a foto dela mais para frente, que é a espiral dupla, e o centro dessa espiral conectado ao coração e do coração à mente dessa pessoa, seguindo as cores dos chakras. Nesse eixo, nesse axis mundi, que liga terra e céu. O trabalho com mandalas é isso. A gente traça um círculo, o nosso mundo, o nosso espaço sagrado, o espaço da nossa consciência, e ao mesmo tempo o círculo menor é a nossa consciência, o vaso da nossa consciência, que está incluído o quê? No círculo de toda a criação. E o centro da nossa consciência é o self, o ego, mas eu alinho esse ego com o centro de toda a criação, que me congrega com toda a criação, que é o self. Então, o trabalho do mandala, ego e self se alinham por esse eixo, que é como um tubo, a pessoa mergulha nela mesma, né? Nesse inconsciente pessoal que está enraizado no inconsciente coletivo, extrai uma possibilidade que ela traz para a consciência e trabalha sobre ela para traduzir para a consciência este conhecimento ancestral enraizado que vem do inconsciente, mas que vem sempre afinado com o momento da pessoa, com alguma mensagem para trazer. Só que o inconsciente fala através da linguagem simbólica. Nossa alma entende e se expressa através da linguagem simbólica. Então, precisa ter, depois de produzir a mandala, um processo de elaboração simbólica, que a gente usa as 4 funções da consciência para fazer esse trabalho: pensamento, sentimento, intuição e sensação, para extrair o conhecimento, o aprendizado, a mensagem do inconsciente para a nossa consciência, a energia psíquica que esse símbolo traz para que a nossa consciência se estruture e se expanda. Daí o aspecto terapêutico do trabalho com arte-terapia e o trabalho com mandala, porque envolve essa ligação com esse infinito, envolve esse momento de meditação. Por isso que vou terminar esse curso explicando o que é esse estado meditativo que a mandala proporciona. Isso é muito importante para a nossa saúde física e psíquica. E esse olhar para as estrelas, né? Esse contato com as estrelas, com essa dimensão desse céu, que é ao mesmo tempo a dimensão das nossas raízes. Eu já mostrei algum curso meu, alguns de vocês já devem ter visto ou não, vou pôr alguns trechinhos desse astrônomo falando disso, dessa nossa ligação, relação com as estrelas. A primeira lembrança que eu tenho do céu, eu era criança, deitava no pátio da minha casa, eu olhava para cima, tinha aquela imensidão azul, tinha aquelas nuvens que não paravam de mudar de forma. E depois eu descobri uma coisa incrível, eu descobri que se eu rodasse bastante e me jogasse no chão, o céu inteiro rodava. Então, um poder incrível, né, da criança de fazer rodar o céu. E depois, à noite, né, na rua de Vila Isabel, a iluminação que tinha eram lâmpadas de 40 watts. Então, era uma iluminação muito suave, né? E eu, então, andava na rua, olhava as estrelas e eu resolvi contar as estrelas. Aí eu saía contando essa. Mas eu sempre chegava numa hora que eu não sabia se já tinha contado aquela ou não. E aí tinha que começar de novo. Então, talvez o primeiro momento de eu me tornar um cientista foi contar o céu sem acabar nunca. Às vezes é bater no poste, né? Mas não é só eu que tenho uma visão do céu, né? Cada um de nós tem uma visão do céu. Na verdade, cada humanidade tem uma visão do céu. É tão generalizada essa relação que nós estabelecemos entre nós, o plano da nossa vida, dos nossos acontecimentos, dos nossos afazeres, dos nossos sentimentos e os astros, que é tão universal que o filósofo da ciência chamado Jorge de Santayana estabeleceu uma definição do que é humano. O humano é o animal que olha para o céu. O olhar para o céu é constitutivo da nossa natureza. Não há sociedade que não experiencie essa vivência do céu. Em particular, cada sociedade, cada humanidade vai tecer uma história, vai
né, vai estabelecer uma teia, uma rede, uma história de contos, de palavras que vão estabelecer essa ligação entre o mundo humano e esse mundo dos astros, o mundo das estrelas, o mundo do céu, o mundo da lua. Um particular... Bom, e aí ele termina, são vários pontos. Quem quiser me pede, eu passo o link desse vídeo, todo muito interessante. Vou pôr o finalzinho como ele conclui isso. Então, as humanidades, cada uma elabora o céu, como cada um de nós elabora uma vivência do céu, e o que é absolutamente decisivo é a gente compreender que não há visão excludente ou superior ou hegemônica em cada uma dessas histórias. São sempre humanidades contando histórias. Sejam aborígenes australianos, sejam esquimós, sejam os parentes, sejam nós com os nossos sofisticados telescópios. Nós somos humanos. O que nós fazemos é contar a história. E a única coisa certa sobre essa história, talvez a gente possa aprender de uma observação do filósofo John Mayhew, né? Ele diz que nenhuma descrição do universo pode ser completa se não for também poética. Porque nós estamos aqui. Porque agora, através de nós, as estrelas olham para elas mesmas. Então, essa dimensão mitopoética que ela é alcançada quando a gente trabalha com essa conexão do nosso eu de todo dia com as sementes, né? Com essa dimensão do nosso inconsciente. E como eu digo num trecho de um poema meu, todos os sonhos são sementes e todas as estrelas são guias. A gente acessa essa dimensão através do imaginário, através dos sonhos, né? E os sonhos nos conectam com aquilo que é mais profundo em nós, como a Angel conta nesse conto. Oi, eu sou a Andy Rubinstein, sou contadora de histórias. Hoje eu vou contar uma história sobre os sonhos. E a gente pode ver que no centro da mandala mora sempre uma estrela, uma possibilidade que se relaciona com as sementes. Vamos ver como é que ela traz isso de uma forma poética numa história. Ela começa assim. Era uma vez, há muito tempo atrás, uma macieira que vivia num bosque cheio de árvores. A macieira era uma árvore pequena. As outras árvores do bosque eram bem mais altas do que ela. À noite, quando escurecia e o céu ficava cheio de estrelas, a macieira achava que as outras árvores encostavam no céu, que elas encostavam nas estrelas. E a macieira tinha um sonho. Ela queria muito, muito ter uma estrela. Então, todas as noites ela pedia: "Ah, Deus, me dá uma estrelinha, deixa eu tocar nas estrelas." E Deus dizia: "Macieira, mas você não está satisfeita com tudo que você já tem?" Ela dizia: "Eu estou, mas eu queria muito uma estrela." E Deus dizia: "Calma, macieira, há tempo para tudo, paciência." E assim o tempo foi passando. Quando essa história começa, era inverno e fazia muito frio. Mas depois de algum tempo, veio a primavera, começou a esquentar, os primeiros brotos verdes começaram a aparecer e a macieira ficou carregada de flores. Era uma árvore linda. Mas à noite, quando escurecia e o céu se enchia de estrelas, ela ainda queria muito encostar nas estrelas e ela dizia: "Ai, Deus, eu queria tanto, mas tanto uma estrelinha." Deus dizia: "Macieira, você não está satisfeita com as suas flores?" E ela dizia: "Estou, mas eu ainda queria uma estrela." E Deus dizia: "Calma, macieira, há tempo para tudo nessa vida." E assim o tempo passou.
E depois da primavera veio o verão. Um calor bem forte, a macieira fazia uma sombra linda, os animais vinham se proteger do sol embaixo da sua sombra. Mas à noite, a macieira ainda queria uma estrela. E assim o tempo passou, Deus sempre dizendo: calma, macieira, calma, há tempo para tudo nessa vida. E depois do verão, veio o outono. As flores da macieira foram caindo e ela ficou coberta de maçãs. Maçãs vermelhas, maçãs suculentas. Os animais vinham comer suas maçãs. As pessoas vinham de todos os lugares colher maçãs. Mas à noite, a macieira ainda olhava para o céu. Via que ela não conseguia encostar nas estrelas e pedia: ai, eu queria tanto uma estrelinha. E Deus dizia: macieira, você não está satisfeita com todas as suas maçãs, com seus frutos maravilhosos que as pessoas vêm de longe para comer? A macieira dizia: eu estou, mas eu ainda queria uma estrela. Bom, foi num dia de outono que bateu um vento bem forte e as maçãs começaram a ser jogadas de um lado para o outro. E de repente, uma das maçãs foi arrancada do galho e caiu no chão e se quebrou de um jeito que a macieira nunca havia visto. E nessa hora, a macieira viu. E Deus disse: macieira, nunca abandone seus sonhos, mas saiba que o caminho para eles você só vai encontrar dentro de você. Muito obrigada. Os planetas, eles correspondem a arquétipos, né? E são, na mitologia, esses arquétipos são expressos através das histórias dos deuses gregos, que correspondem a energias específicas que operam em nós. E as constelações, né, os signos, são campos de energia de padrões arquetípicos, e cada signo é regido por um planeta e, consequentemente, tem as suas histórias, né, relacionadas a histórias da mitologia, através da história do deus grego ao qual ele corresponde. E cada signo a gente pode pensar que seria a expressão energética desse arquétipo. E existem várias formas, né, como aquele astrônomo estava falando, né, de organizar esse caos que é o céu estrelado, que é o inconsciente, né? Um caos para a consciência, mas ele tem todo um princípio de organização e toda uma vida, uma vitalidade, e ao mesmo tempo infinitas possibilidades de relacionamento entre esses pontos, né? Aqui está um exemplo da constelação de Ema, que fica na região do céu ocupada pelas constelações ocidentais do Cruzeiro do Sul, da Mosca, do Centauro, de Escorpião, do Triângulo Austral e de Altar, e é a astrologia indígena, é diferente da nossa. Eles veem animais, olha que bonito. E alguém está com signo Regis, fecha o teu som, por favor. E aí, em todo um estudo, tem um site também, quem quiser pode procurar aqui, ó, Astronomia e Astrologia no Brasil Indígena. Muito bonito como eles veem, né? O céu e as formas que eles trazem no céu e os signos que eles relacionam com animais. E a gente tem a imagem do Ori, a nossa própria cabeça como uma mandala com seu centro, no que corresponderia dentro da mitologia hindu ao chakra coronário, né? Por onde a gente se conecta com a rede, com o cosmos.
e por onde também, que faz um canal, né, como um tubo, passando pela nossa coluna, passando pelos chakras, nos conecta. Então, as nossas raízes cósmicas e a nossa raiz terrena, ambas conectadas. Tem alguém também com som aberto? Quem é? Deixa eu ver se eu descubro quem é. Regis é um. Pronto, acho que já era o Regis mesmo. Então, voltando lá. Voltando aqui. Então, aqui, falando Olá, meus amigos. um pouquinho do que eles chamam, os povos africanos chamam de Ori, que corresponde ao centro desta mandala, e como também a gente tem fios, né, que vêm desse centro, passando na mitologia grega, pelos deuses gregos, né, pensando na mandala astrológica, no centro estaria o Sol, no centro estaria nosso Sol interior, o Self, né, e várias formas de expressão dessas forças arquetípicas. E na mitologia africana são os orixás, corresponde aos orixás, né? Então vamos ver um trechinho do que ela fala sobre Ori. Hoje começando mais um vídeo falando um pouquinho da nossa tradição, das diferenças da visão espiritual e a importância de Ifá frente a tudo isso. Tá? Então vamos falar hoje sobre Ori. Saímos da nossa mãe, do nascimento, pela cabeça. Então é o primeiro a chegar na Terra. E a importância desse Deus importantíssimo, individualmente cultuado por cada um. Tá? Ori é o que determina a nossa sorte, o nosso azar, é o que determina nossas ideias, nossos objetivos, nossos sonhos. Tá? Então, a nossa tradição, a gente cultua Ori. Nós alimentamos o nosso Ori, para que ele sempre tenha boas ideias, para que ele sempre tenha objetivos, para que o nosso Ori nunca desista nos obstáculos, né? Então, a tradição africana, ela ensina assim que nós devemos alimentar o nosso Ori tempos em tempos, através da determinação de Ifá, do nosso oráculo. Através do nosso Ori, que nós vamos ter boas ideias, que nós vamos encontrar saídas para os nossos objetivos, para as nossas aflições, para os nossos desesperos. Então, é através do Ori que nós vamos fazer com que os nossos objetivos se tornem realidade, que os nossos sonhos se tornem realidade. Tá? Então, a gente alimenta. Tem Ori muito duro, que a gente tem que fazer muito ritual, conversar muito para que ele abra e aceite a sorte para aquela pessoa. Pessoa que não tem sorte, pessoa que demora para entender as coisas, pessoas que lutam e o entendimento de uma é diferente do entendimento da outra, porque esse Ori ele está fechado. Então, o Ori, a partir do momento que ele é alimentado, que ele é consagrado, ele passa a abrir e alimentar o seu Eledá, o seu Deus interno. Todo mundo tem um Deus interno. Então, ele vai passar a trazer a sorte para você, boas ideias, boas energias, esperança, tá? Porque a gente acredita o quê? Que a mudança é de dentro para fora. Não adianta eu esperar um reconhecimento dos outros lá fora, do meu chefe, da sociedade, se eu não me reconheço. Bom, olá, meus amigos, enfim, hoje começando mais um. Esse aspecto simbólico, né, do Ori, desse ponto central, que é por onde a gente se conecta com o Self, é outra maneira de falar disso tudo, né? Nessa conexão com esse eu, que é o eu divino nesse sentido, não de religião, mas é o eu divino no sentido do eu transcendente, que transcende o nosso ego, né? E que nos conecta com a totalidade da criação. Então, esse sol do centro da mandala, ele corresponde tanto ao ego, né, a parte mais iluminada da nossa consciência, quanto ao self. E a mandala astrológica é a gente no centro, né, o nosso sol, e a partir dele os planetas girando em torno e a gente se relacionando com essas energias, com essas forças, né? Aqui um exemplo, né, de como é que a gente pode pensar a nossa psique nessa relação das estrelas com as sementes, nessa dimensão do inconsciente coletivo, inconsciente pessoal,
e o ego como centro da consciência. Eu pus as estrelas, o sol, o vaso e as sementes dentro de, um, de uma concepção que aparece no livro do Jung, O Homem e seus Símbolos, e que é muito parecido com essa ideia de esfera com ponto luminoso e com essas estrelas em volta, com as nebulosas, né? A noite estrelada, que os astrônomos deram esse nome, inspirados pelo quadro de Van Gogh. E é interessante que eles falam que tem um halo de luz que envolve essa estrela da Via Láctea, e que os físicos, olhem só que interessante, que Marcelo Gleiser, um professor titular da física, e que ele fala, né, que os físicos descobriram que a mesma relação matemática descreve a turbulência vista na arte de Van Gogh e na natureza. Para tal, explorar uma propriedade conhecida como luminância, do inglês luminance, que mede a intensidade do brilho em pontos diferentes de uma superfície, como a tela de um quadro. O olho é mais sensível à luminância do que as diferenças entre cores, que explica o efeito que vemos em muitas das telas dos impressionistas, em que as cores parecem brilhar, vibrar, né, com uma intensidade quase mágica. Usando imagens digitalizadas dos quadros, os físicos, eles calcularam a probabilidade relativa de que dois pontos, pixels, na tela, separados por uma distância r, tivessem a mesma luminância. Com isso, mostraram que Van Gogh, intuitivamente, provavelmente, construiu imagens que obedecem a uma lei de escalas em que o mesmo padrão de brilho é repetido em distâncias diferentes. E essa lei de escalas ocorre também na turbulência dos fluidos, nos quais rodamoinhos maiores dão energia para rodamoinhos menores, de modo que o mesmo padrão, os rodamoinhos, reaparecem em escalas diversas, criando o fenômeno da turbulência. Durante seus períodos de maior sofrimento, Van Gogh capturou a essência da turbulência na natureza. Olhem só essa relação entre natureza humana e natureza planetária, como ela é precisa, né? Quando o ego sai do seu pequeno mundo e se abre para essa dimensão, que a arte é um dos caminhos para se atingir, né? Essa dimensão que vai para além do ego. Sua obra ilustra um arquétipo universal em que o luminoso transcende a tela e o pincel do artista vira expressão do poder criador do cosmos. A mandala, ela também simboliza a criação, e por isso ela é um recurso para trabalhar com a nossa criatividade, um recurso muito poderoso e potente para trabalhar com o nosso eu criativo. Então, essa espiral dupla universal pode ser pensada também pus esse desenho, né, dessa relação do self e do ego, criando esse eixo por onde circulam os símbolos e por onde os símbolos estão enraizados nessa dimensão arquetípica. E a gente pode também pensar, outro desenho que eu trouxe é como uma torneira, né? Uma torneira, como se o mar do inconsciente coletivo tivesse sendo canalizado, né? E pinga, a água vai pingando no vaso da nossa consciência. Se vem com uma força muito grande, destrói esse vaso e a pessoa afunda na dimensão dos arquétipos do inconsciente coletivo e aí ela surta, né? Ela enlouquece. E aí ela precisa, então, renascer a partir, fazendo um movimento similar ao do nascimento da consciência a partir do inconsciente, né? Criando novamente o vaso da sua consciência, reconstruindo esse vaso para poder acolher e trabalhar com esses símbolos, o que vai fortalecendo a consciência. Então, a mandala também é, como a própria Nise da Silveira mostrou, um caminho de estruturação psíquica, um caminho de fortalecimento da consciência também, porque ela vai refazer os passos desse desenvolvimento
da consciência. A Nise da Silveira, ela percebeu que as pessoas, que os pacientes, quando eles entravam em surto, eles não conseguiam criar nada, ficaram formas dispersas. E quando eles começavam a fazer mandalas, a colocar o círculo equivalente, equiparável à criança, começar a fazer garatujas, eles começavam a voltar do surto e começar a ter condição de estruturação psíquica novamente. Então, a mandala, ela fortalece esse campo da consciência para que a gente possa alimentar o processo de desenvolvimento e estruturação da consciência através do contato com essa dimensão simbólica que a arte proporciona. Por isso, o aspecto terapêutico da arte, da terapia, das mandalas, e que a Nise da Silveira também mostra. Então, essa relação entre macrocosmo e microcosmo aparece representada nessa frase que Atum, o deus egípcio, disse para Horus, o deus filho de Ísis e Osíris, que é o deus com cabeça de águia. Você não entende a Terra? Ela é um espelho, tudo é espelho de mim. Aqui uma mandala feita com os 12 meses do ano por povos indígenas, né? Aliás, nesse site que mostra essa mandala, seguindo também o que é plantado em cada mês, né? O 12 como uma forma de organização, e esse processo da semente ao fruto, né? E do trabalho com sobre nossas sementes, as sementes físicas que alimentam o desenvolvimento biológico e as sementes criativas que alimentam o nosso desenvolvimento psicológico. E estava nesse site, eu quis pôr aqui, porque é um quadro do Silvio Alvarez, que vai estar, nosso professor da pós, que vai estar nessa disciplina agora, que se chama Noite Estrelada. Então, aqui, uma dança indígena, né, em torno do centro, representando essa ligação com o Sol, e como dizia o Jung, né? O self é um círculo cujo centro está em toda parte e a circunferência em nenhuma. No meu livro, volume 4, eu falo dos mitos de criação e como é que essa relação, né, entre a criação da consciência a partir do inconsciente, que segue também passos de diferenciação de pontos contidos numa mandala, que representa a nossa psique, a nossa consciência, e ao mesmo tempo a totalidade do que a gente consegue abarcar e visualizar com a nossa consciência. Eu trago um pensamento do Jung na verdade, que ele cita de um alquimista que fala: Deus é o meu centro se o envolve em mim. É então a minha circunferência quando nele me diluo por amor. E a Helena Blavatsky, no livro Cosmogênese, que eu cito também no meu livro volume 4, ela diz que o, o mito de criação mais antigo que se tem notícia é um desenhado em folhas de bananeira que segue esses passos, que vai do círculo branco no quadrado preto, depois o ponto no círculo, depois a linha, depois a cruz, e a cruz sozinha, que é o homem lidando com os opostos. O círculo está ligado a todo o simbolismo do Ouroboros, né? Da serpente que engole a própria cauda, o físico e o psíquico como dois polos complementares, né? E que se unem, formando, então, dando a base para as nossas experiências de vida. E o ovo, né? Representando justamente essa vida sendo gerada através desse movimento circular que gesta, né, que aquece e gesta novas possibilidades que, se forem acolhidas no vaso da nossa consciência e se esse processo criativo for alimentado com respeito, com cuidado, ele vem de dentro para fora e nasce trazendo uma nova manifestação de vida. E o ovo, ele tem uma poesia do João Cabral de Melo Neto, linda, que fala sobre o ovo. Vou pôr para vocês.
sobre todo esse sentido simbólico do ovo, que é uma mandala tridimensional, né? E a pintura em ovos não deixa de ser uma forma de trabalho mandálico. O olho mostra a integridade de uma coisa num bloco, um ovo. Numa só matéria unitária, maciçamente ovo, num todo. Sem possuir um dentro e um fora, tal como as pedras, sem miolo e só miolo. O dentro e o fora integralmente no contorno. No entanto, se ao olho se mostra unânime em si mesmo, um ovo, a mão que o sopesa descobre que nele há algo suspeitoso, que seu peso não é o das pedras, inanimado, frio, goro, que o seu é um peso morno, túmido, um peso que é vivo e não morto. O ovo revela o acabamento, a toda a mão que o acaricia, daquelas coisas torneadas num trabalho de toda a vida, e que se encontra também noutras que, entretanto, mão não fabrica, nos corais, nos seixos rolados e em tantas coisas esculpidas cujas formas simples são obras de mil inacabáveis lixas usadas por mãos escultoras escondidas na água, na brisa. No entretanto, o ovo, e apesar da pura forma concluída, não se situa no final. Está no ponto de partida. A presença de qualquer ovo, até se a mão não lhe faz nada, possui o dom de provocar certa reserva em qualquer sala. O que é difícil de entender se se pensa na forma clara que tem um ovo e na franqueza de sua parede caiada. A reserva que um ovo inspira é de espécie bastante rara. É a que se sente ante um revólver e não se sente ante uma bala. É a que se sente ante essas coisas que, conservando outras guardadas, ameaçam mais com disparar do que com a coisa que disparam. Na manipulação de um ovo, um ritual sempre se observa. Há um jeito recolhido e meio religioso em quem o leva. Se pode pretender que o jeito de quem qualquer ovo carrega vem da atenção normal de quem conduz uma coisa repleta. O ovo, porém, está fechado em sua arquitetura hermética, e quem o carrega, sabendo, prossegue na atitude regra. Procede ainda da maneira entre medrosa e circunspecta, quase beata, de quem tem nas mãos a chama de uma vela. Lindo, né, gente? Ao olho, Então, a mandala é como um ovo, é como esse ovo, tá tudo lá, mas a gente não sabe o que tá lá. Tá tudo em movimento, e aí a gente mergulha para expressar, para olhar para esse pintinho que está se formando dentro do ovo, e nesse processo a gente é um processo ao mesmo tempo de chocar esse ovo, inaugurar e permitir que esse pintinho nasça e comece a nos contar a sua história. Aqui é como antigamente faziam os mapas dos lugares, o que era conhecido dentro, aí já seria uma mandala feita, né? Mas o círculo, no círculo sempre colocavam a Ouroboros, mostrando que desse ponto para o resto é o desconhecido, é o grande desconhecido. E é o caos que circunda toda a criação. Então, o círculo da mandala é sempre esse vaso, esse espaço do caos, e que eu ponho o centro, eu me centro, mergulho e trabalho sobre ele, extraindo do caos o mundo todo. E que é por esse centro e esse círculo, né? É como assim é representado também o tal, né? A imagem de Deus, caminho, princípio para os orientais, que ao mesmo tempo, olha aqui, Ouroboros, cabeça e pé se unindo, esse movimento circular, que é ao mesmo tempo um caminhar, mas um caminhar para dentro de si próprio, que é o próprio trabalho com mandala, né? Os opostos, representados, o yin e o yang, e, e eles em movimento, formando a linha da vida, que é ao mesmo tempo uma espiral ascendente em torno
de um eixo, né? É um ir para frente e um eterno retorno, ao mesmo tempo o caminho de desenvolvimento psicológico, né? Então, por esse centro que a gente se conecta à totalidade, ao self, né? O self é o ponto que aglutina, né, os vários pontos de vista. A consciência ela é sempre focal, quando ela olha para um lado, ela perde os outros, então a mandala também é um símbolo que permite que a gente tenha uma visão mais ampliada de qualquer ponto que a gente enfoque, qualquer tema que a gente traga como colocando no centro, né? Os 12 signos, como eu falei para vocês, cada um tem o seu mito, mas ao mesmo tempo a gente tem 3 signos de cada elemento, 4 é uma das formas de organização do caos, os 4 elementos, as 4 estações do ano, a relação desses elementos com as 4 funções da consciência, né? Como eu trabalho, e alguns astrólogos também trabalham, alguns psicólogos também trabalham com essa relação. O Jung mesmo não fez essa relação direta entre o fogo, a função intuição, a terra, a função sensação, o ar, a função pensamento, a água, a função sentimento. Eu desenvolvo isso no meu doutorado, isso está em alguns dos meus livros, principalmente no 2. O Yin e o Yang, né? A gente tem 2 elementos masculinos, Yang, 2 femininos, Yin, e que está no centro, né? Por isso que na minha roda eu coloco, no meu jogo eu coloco o Yin e o Yang no centro. A gente pode trabalhar com esse tema dos opostos através de mandalas, mandala dos opostos, né? Que tá, eu comento sobre ela no meu livro, volume 6. E que, como eu falei para vocês, né? Tá no centro do meu jogo. E como diz o Cacau Erasmo Ecupé, no livro sobre os índios, acho que chama os índios no Brasil, não, gente, os índios no Brasil, talvez, esqueci o nome desse livro. Ah, não, essa citação é do livro Tupã Tanondê, A Criação do Mundo dentro da visão dos indígenas guaranis. Ele fala assim: então, os seres trovões disseram: nossos e nossos filhos seremos revolvidos pela terra, e nesse revolver proveremos palavras em pé pelo chão. Som andantes cantarão vidas, cada qual o seu som. E aí ele ainda fala que a gente tem mais de outro elemento, né? Tem pessoas que são mais intuição, mais fogo, outras que são mais sensação, mais pé no chão, mais terra, outros que são mais sentimento, mais água, outros que são mais aéreas, mais ar, mais sonhadoras, mas que cada um tem, isso faz parte da sua singularidade, do seu propósito, né? Dos seus dons e talentos que precisam, são sementes, são potenciais que precisam ser trabalhados, né? Então, a partir desse trabalho, com essa ideia, com esses mitos que correspondem a cada um desses signos relacionados a esses 4 elementos, a gente pode também trabalhar com mandalas de sementes, juntando tudo isso, mas ao mesmo tempo com mandalas inspiradas em cada um desses mitos. Porque, como diz o Jung, a natureza nos servirá de guia e a função do terapeuta será muito mais desenvolver os germes criativos existentes dentro do paciente do que propriamente tratá-lo. E a Rien, ela fala que muitas sociedades indígenas acreditam que todos possuímos um remédio original, poder pessoal único que não se encontra duplicado em nenhum outro lugar do planeta. Não estar em nosso remédio ou não trazer para o mundo nossa força impossibilita que a cura alcance a Mãe Natureza e todas as suas criaturas. Então, tem todo um simbolismo também desse trabalho com sementes, com mandalas de sementes, com bolas de sementes, né? Essa é uma outra técnica também. As sementes relacionadas a potenciais, possibilidades, sonhos, trazidas para a nossa mão, para a realidade. A roda de cura indígena também é uma mandala dividida em 4, marcando os 4 pontos cardeais, os 4 elementos, falando desse processo que vai da semente, da possibilidade, ao fruto, essa possibilidade manifestada, concretizada
e traz dentro de si novas sementes. Cada ponto desses também está ligado a um animal. Os povos indígenas falam e trabalham com essa noção de animal de poder, de forças psíquicas instintivas, inconscientes, que a gente também pode trabalhar na forma de mandalas. Aqui algumas. Escudos xamânicos do animal de poder. No meu jogo, né, ele é a parte interna, então são formas de trabalhar com mandala, mandala dos 4 elementos, mandala de cada elemento. Quando a gente... as construções mandálicas estão, inclusive, nos rituais, nas construções indígenas, né? Aqui tem o Temascal, a Casa de Suor, que é um casulo de barro, é redondo. As casas indígenas, não por acaso, são redondas também, né? Vou passar mais para frente. E a gente tem, então, por exemplo, a gente vai abordar, né, os mitos relacionados a cada um desses pontos, com os seus potenciais, os seus atributos, e a confecção de mandalas relacionando a cada um deles, né? A gente tem a mandala do elemento água, mas a gente pode fazer também mandalas do elemento água, terra, fogo e ar, e também, por exemplo, o elemento terra. A gente tem, na casa 2 da mandala astrológica, a gente tem a Vênus, né? Quem rege touro, o signo de touro, regido por Vênus, tem o mito de Afrodite, as questões que ela ajuda a trabalhar, e a gente pode, então, traduzir essas questões num trabalho de uma mandala. E qual o sentido de trabalhar com essa mandala? Então, a gente pode ter, por exemplo, a mandala do autocuidado, trabalhando com essa questão, né, do que eu trago, como é que eu trago para a minha mão as minhas questões e trabalho sobre elas, o meu corpo, a minha vida, né? A gente pode fazer também uma mandala do elemento terra, a busca do valor e sentido, então, mandala dos meus tesouros, né? O que eu considero tesouro, e fazer a mandala também de Vênus, de Afrodite, a gente pode fazer a mandala do espelho, espelho no centro, e ao redor as riquezas que, olhando para dentro de mim, eu reconheço presentes na minha alma e que eu trago como uma moldura ao redor da minha imagem, né? É uma mandala inspirada no mito de Afrodite, por exemplo. Então, eu vou contar em cada um desses mitos algumas histórias relacionadas a eles e propor um trabalho de mandalas com cada um deles. A gente tem, por exemplo, Hermes na casa 6, também relacionando com o elemento terra, a casa de Virgem, a busca do serviço. Então, esse cuidado com o corpo, cuidado com a minha saúde, essa organização da minha rotina para eu não, para eu dar uma estrutura para a minha vida e ela ficar confortável. O Hermes traz um bastão de poder, né? Então, como é que eu me organizo em torno do que eu coloco no centro, como sendo os pontos que demandam a minha atenção no momento. A casa 10, uma casa de terra também, signo de Capricórnio, regido por Crono-Saturno. E um dos símbolos dele, que tem a ver com a história do Crono-Saturno, é a pedra. Então, a gente pode, por exemplo, trabalhar com mandalas com pedras, né? E que falam do quê? Falam daquilo que se consolidou, do nosso mestre interno, da nossa sabedoria, do que nos conecta com esse propósito, com a nossa vocação, né? Com um propósito maior para a nossa vida, e como é que a gente traz isso, expressa isso no mundo através da nossa atuação no mundo. O elemento água, a gente tem o signo de Câncer,
Na casa 4, regido pela Lua, a deusa tríplice da Lua, né? Que são as três faces da Lua, a Lua crescente, a Lua cheia e a Lua decrescente, e a Lua nova fazendo a passagem entre o final do ciclo e o início do novo. Então, esse feminino que tem a ver com o elemento água, então, como é que a gente pode trabalhar através de uma mandala com esse simbolismo da lua, do feminino? Aí a gente tem também outro signo relacionado com a água, na casa 8, Escorpião, regido por Hades, Plutão. Então, nós vamos ver um pouquinho da história do Hades, que é traz o tema da sexualidade, da morte, mas dos nossos tesouros internos também. Então, como é que a gente pode propor uma mandala? Por exemplo, a gente pode trazer uma história onde a pessoa desenterra um tesouro, né? Porque essa água subterrânea que ele representa, e aí ela pode fazer uma mandala a partir disso, ou o hino da pérola, um outro conto que a gente pode também usar para trabalhar com uma mandala relacionando com o mito de Plutão. Outro signo e mito que tem a ver com o elemento água, o mito de Poseidon, Netuno, na casa 12, casa de peixes, que está ligado à espiritualidade, ao autoconhecimento, serviço desinteressado, dedicação ao alto ideal. O Netuno ele nubla e ao mesmo tempo, porque ele faz essa ponte com essa dimensão do inconsciente coletivo, essa dimensão de somos todos um, nessa trama que eu me reconheço parte do todo e o outro como parte de mim. Então, por exemplo, a gente pode fazer uma mandala de manchas e a partir dessas manchas a pessoa vai construindo a sua mandala, pintando em cima dessas manchas, vendo as formas que elas trazem. Então, eu vou trazer não só a proposta, né, para vocês entenderem o que a gente pode propor associando o mito com a proposta e como essa proposta pode fazer sentido para a pessoa, para ajudá-la nesse olhar para si própria, né, para essa compreensão mais profunda de quem ela é, seu mito pessoal e do remédio original que ela é para ela mesma e para o mundo, né? O elemento fogo, a gente tem o signo de Áries na casa 1, Marte, a nossa energia guerreira de ação. A gente tem, por exemplo, mandala de velas. A casa 5, o Sol, Apolo, regido pelo Sol, Deus Apolo. O signo de Leão tem a ver com a nossa criatividade, tem a ver com esse sol interior, né? A gente pode confeccionar luminárias, por exemplo, uma mandala em torno de tridimensional, em torno de uma vela, uma das possibilidades para trabalhar com mandala com esse mito. A Júpiter, Zeus, que rege a casa 9, Sagitário, que é o conhecimento de quem a gente é para além do nosso pequeno ego, da nossa família, nossa relação com essa família maior, né? Com um âmbito maior do nosso eu, essa relação entre o ego e o self, né? Então, a gente tem também a coroa, que a gente pode fazer como uma mandala, né? Uma forma de mandala, ou então um escudo de poder, né? Um brasão, como se fosse um brasão, um escudo de poder. A gente tem no elemento ar, Mercúrio, Hermes, ligado ao signo de Gêmeos. Hermes aparece 2 vezes, Afrodite aparece 2 vezes. Hermes aqui com o signo de ar, conhecimento no nível intelectual, social, com palavras. A gente pode trabalhar com mandalas de palavras e de histórias. Vênus, Afrodite, a casa 7, Libra, ação no nível social, intelectual. A gente pode fazer mandalas em forma de móveis, né? Porque fala do equilíbrio entre o eu e o outro, e de como é que a gente trabalha as nossas relações, mandalas de fios.
E Aquário, procura pela segurança social, intelectual, ligada a grupos, amigos, então mandalas coletivas, usando fios, usando... tem vários exemplos para dar também com relação a como construir essa, essa mandala para promover o vínculo entre pessoas de um grupo, por exemplo. Opa, o que aconteceu aqui? Que é o deus Urano, o deus céu. E a gente tem também esses elementos nos chakras, né? O elemento terra, o chakra básico, o elemento água no segundo chakra, o fogo no terceiro, o ar no quarto, o éter no quinto, e a gente tem os 7 chakras como dimensões psíquicas, como eu escrevi, eu descrevi já para vocês, né? Falei um pouquinho. E no jogo Mahalila, cada linha corresponde a um chakra, mas o interessante é que nesse jogo a gente segue, vocês veem só os números, é um sentido, é, não é reto, não é uma linha reta, né? É ondulado e ao mesmo tempo sobe e desce. Quando cai na cabeça da cobra, desce, quando cai na base da espada, sobe. Que é essa jornada, que não é uma jornada caminho reto, é uma ida e volta. Como na amarelinha, você sobe e desce o caminho do herói, você vai e você volta. Já é um percurso mandálico, né? Aqui, ó, esse jogo, ele pode ser feito na forma de uma mandala, e os chakras se relacionam entre si, e cada chakra também é uma mandala específica, com seus símbolos, né? E tem todo um sentido, as suas cores, os seus símbolos. A gente tem a Kundalini, né? Então, eu vou trazer um pouquinho também da ideia do Jung sobre a Kundalini Yoga, e essa visão, né, do que eles chamam de Kundalini, que é a nossa energia vital, que está enrolada na base da nossa coluna e que vai despertando e que vai chegando no alto e jorrando, mas também forma uma mandala em torno de um eixo central. Esse ir e voltar, no seu todo, reproduz a mandala do universo, né? Então, a gente pode também trabalhar com cada uma dessas dimensões representadas por esses chakras, com uma mandala, na forma de uma proposta com mandalas, e, ao mesmo tempo, a totalidade dos chakras como uma única mandala. Aqui tem alguns livros, né, que eu trago e tenho como referência, só alguns, porque tem mais também, outros textos também. E a roda também aparece como forma de meditação, como forma de harmonização nas danças circulares ancestrais, né? A gente tem várias representações sobre essas danças. Passar para vocês verem, passar rapidinho, que o nosso tempo já está acabando. A gente tem, né, ao longo de toda a história da humanidade, todas essas danças, esses rituais, né? O Uzen, que é um dançarino que criou, que trouxe, né? Fez uma releitura dessas danças circulares sagradas para a gente trabalhar com elas hoje. Tem as danças sufis, né? Que também seguem o padrão da mandala, a lógica da mandala. O Uzen, e ele propõe, né? Tem material aqui para mostrar, mas enfim, todo material rico que eu já até trouxe em outras aulas minhas de curso sobre mandalas, a própria gira, né? A dança dos orixás, a gira que se fazem também segue esse percurso de uma mandala, a leitura, né, dos búzios também. A própria roupa da baiana. Enfim, as mandalas estão. Maria de Fátima, fecha o seu som, por favor. As mandalas estão em toda parte, né? E o Jung trouxe, né, essa ideia de mandala para a psicologia. Como eu falei para vocês, ele fazia mandalas
fazia mandalas todos os dias, numa determinada época, e foi percebendo que elas mudavam de acordo com o estado psíquico dele, né? E, e ele pôde observar, então, que elas representavam, né, um retrato da alma da pessoa naquele momento. E formas de meditar com a mandala, através das danças, trabalho com labirintos, né? A mandala também tridimensional, fazendo a jornada, né? Labirinto, ou criando labirintos, mandalas que expressam labirintos. E a Raíssa Cavalcante, no livro dela sobre o simbolismo do centro, ela fala que a mandala é literalmente um círculo, determina o espaço sagrado como o altar e o templo, de onde emana a energia infinita do sagrado. E como fala Mia Couto, no oculto do ventre, o feto se explica como homem, em si mesmo enrolado para caber no que ainda vai ser. Corpo ansiando ser barco, água sonhando dormir, colo em si mesmo encontrado, na espiral do feto, o novelo do afeto ensaia seu primeiro infinito. E acho que sintetiza também esse espaço, esse trabalho com mandalas, né? Nos conecta com essa dimensão do infinito, como a gente já tinha visto sobre ela, né? Sobre essa dimensão do infinito nas palavras da Marie-Louise von Franz. As mandalas, né, tibetanas, também como forma de meditação. A Nise da Silveira também fala, né, aquilo que eu falei sobre as mandalas, em função disso para a saúde psíquica, eu trabalho com mandalas com os pacientes, né? E a contemplação de uma mandala, Marie-Louise von Franz fala, tem por objetivo produzir paz interior, uma sensação de que a vida voltou a descobrir o seu sentido e ordem. Alguns exemplos de mandalas, eu vou passar para vocês, eu participei de um programa Consciência Próspera, onde eu falo do trabalho com mandalas, e vou passar para vocês também são 2 vídeos, que vocês quiserem assistir. Alguns exemplos, mandalas bordadas, com fios, olho de Deus, mandalas em forma de labirinto, mandalas de mobile, como eu falei para vocês, mandalas de frutas, de comidas, mandalas negras, a nossa, a, a nossa digital como mandalas de velas, aqui é o outro vídeo do programa sobre mandalas de pedras, mandalas de lã, de feltragem, mandalas de flores, sementes e elementos da natureza, de colagem, de fitas na dança, a dança das fitas. Enfim, e a criação espontânea de mandalas com pedras. E o importante é que um dia que não esteja muito longe, arqueólogos revolucionários, visitas, obrigações, ganha-pão, nos deixem todos ir em busca do centro de nós mesmos. É mesmo, hoje tem a lua cheia em peixes, olha, alguém lembrou aqui. Hoje a lua cheia, que é uma mandala, né? É verdade. E peixes, né? Combinou com essa última música. Porque o trabalho com mandala, ele é um trabalho que proporciona essa paz, porque não dá destaque para ninguém. Todo mundo ao redor daquilo que é o mais importante para o todo, né? E cada um podendo ser respeitado, se colocar a partir do seu ponto de vista. E é isso. Bom, abrindo então para perguntas, se vocês quiserem colocar, antes de tirar uma cartinha no baralhinho de mandalas para nós. Quem quer falar, perguntar alguma coisa? Como foi para vocês?
desse tema que a gente viu hoje. Boa noite. Eu vou falar então, já que ninguém tá Tá falando aí. bom, vai. É que assim, para mim é um mundo de possibilidades, né? E mandala é alguma coisa que me incomoda muito, Paty, assim, sabe? Eu não É, entendi ainda por quê, né? é, Mas aí eu tô interessada em fazer o curso até para descobrir, né? O que que é isso? Que ainda é. eu já consigo fazer algumas, assim, né? Tem uma amiga que faz nos estudos, nos encontros, mas para mim é alguma incógnita, sabe? Então, É. tô aqui para aprender, né? Mas incomoda em que sentido, assim? Não sei, me dá uma gastura, uma coisa assim, sabe? Eu não consigo É, explicar, eu só sinto. Toda vez que quero fazer uma mandala, antes eu não queria nem fazer, né? Hoje eu já faço, mas é algo que me incomoda muito. Não sei explicar ainda. Mas no momento eu devo entender, né? e será? É interessante mesmo, porque tem todo. A mandala toca nesses pontos, né? O simbolismo do círculo, o simbolismo do centro, a possibilidade de circular em torno de um eixo central, e esse, através desse centro, desse eixo, a gente poder se abrir para o que está para além de nós. Mas não sei se talvez, como vai ver que como chegou a mandala para você, pode ser disso também que te incomode, né? É, uma coisa que, assim, é, a primeira percepção que veio é que quando eu fazia o círculo, eu olhava como se fosse algo que me limitasse. Essa foi uma das Ah, primeiras tem. coisas, sabe? Aquela coisa assim de estar fechado, teria que ser desse jeito. Sim. E até assim, meu marido até me ajuda, né? Que ele fala assim que eu sou muito para fora, né? E agora, estudando Jung, eu tô vendo assim a importância de olhar para dentro. Então, de repente, a mandala me remete para esse lugar de centralidade, Essa de liberdade que você encontra saindo do círculo e indo para fora, você também poder encontrar mergulhando no centro e indo para dentro, que você encontra um outro mundo também aberto para ser explorado, né? O círculo como espaço da criação, né? Olha, alguém está falando que a Cristina, que 22h37 é o auge da lua cheia. E o que mais que ela falou? Deixa eu ver aqui. Assistindo sua aula maravilhosa, presente, obrigada. Espiando a lua pela janela. Nossa, gente, é mesmo. Eu estava vindo para casa hoje, eu estava fora de casa na hora que a lua nasceu. Estava anoitecendo e eu vendo a lua, mas estava tão grande, tão redonda. Foi bem lembrado mesmo, que hoje já estava uma mandala no céu belíssima. Não sei se todo mundo pôde ver a lua cheia hoje. Está belíssima mesmo, né? Que bonito. Mais alguma coisa vocês queiram falar, Patrícia, perguntar? Fale, Luciana. é, você colocou que o curso, ele além de teórico, ele também tem práticas. Hoje, então, você não vai propor nenhuma Eu atividade para o vou próximo. propor no pro grupo de quem ficar para ser aluno. Aí eu já vou propor uma primeira mandala, que, que é ao mesmo tempo uma mandala de apresentação, mas já relacionando com o tema geral do nosso curso. Aí quem for fazer o curso vai ter o grupo nosso, né, do curso, vai ser o curso pelo Zoom. E aí eu vou propor lá no grupo um trabalho para vocês fazerem, que aí a gente tem, né, 1 hora, 1 hora e 15 de aula teórica e o resto do tempo os comentários sobre os trabalhos de quem fez. Os valores do curso eu ponho lá no grupo, tá? Vou pôr a ficha de inscrição com os valores e as datas também. Ponho lá no grupo para vocês. Quem quiser, me manda no particular a ficha preenchida. Ah, o grupo ainda não está formado, então me mandem para eu confirmar a formação do grupo para vocês.
Achei muito interessante quando você contou que teve uma época que o Jung fazia todos os dias uma mandala. É. Tem alguma regra para isso? Estou com vontade de fazer isso. Olha, aquele fazia, eu imagino que é aquilo que eu mostrei para vocês. Traz um círculo, coloca um ponto no centro, onde você considera, desenha um círculo, marca o centro, olha para o centro, se imagina mergulhando nesse círculo como se ele fosse uma piscina, ou voando por esse espaço como se ele fosse o cosmos. E aí a imagem que vier, o que der vontade de pintar dentro do círculo, você pinta. Eu aprendi essa mandala com uma supervisora minha. A gente tinha um grupo de supervisão e todo final, e ela falou que ela aprendeu essa técnica dessa forma simples, mas é uma técnica com os monges tibetanos. Ela falou que eles fazem lá essa mandala como forma de meditação. E aí a gente fazia, por exemplo, a gente fez por um tempo, sempre no final do grupo de supervisão, fazia uma mandala. E aí a Divina falou que está buscando amigas para formar uma turma à tarde. É mesmo, Divina. Vamos ver se a gente forma também um grupo desse à tarde. Pode ser. Se alguém de vocês quiser preferir à tarde, quiser fazer preferir à tarde, aí vocês me falam. Mas aí a gente fazia uma mandala a cada final de supervisão. E aí, depois, a gente fez a análise da sequência de mandalas. Também tem alguns pacientes meus que eu oriento que façam mandalas ao longo, entre uma sessão e outra, e depois traz a sequência de mandalas. E é tão bonito ver a sequência, porque tem uma lógica na sequência que vai aparecendo, como tem se a gente analisa uma sequência de sonhos também. Que legal, isso a gente pode usar como recurso? Sim, tanto dentro da sessão quanto ensinar o paciente Dentro de a. casa. Porque é uma forma de autocuidado, principalmente pacientes borderline, porque a mandala, ela traz um círculo de proteção, ela representa esse fortalecimento do vaso da consciência, né, dos limites da consciência. E o centramento, então ajuda a pessoa a estar centrada e parar, né, a cabeça parar como uma forma de meditação, mas uma forma de conexão com o self, de onde vem sempre uma orientação interior e um caminho de organização, ordenação interior, porque é que nem colocar várias pessoas. O Jung que fala, né? Você está com problema, chama o teu problema para tomar um chá com você. É como você pôr as várias pessoas, né? Os pensamentos ou questões conflitantes na mandala, eles têm que encontrar uma maneira de se entenderem. Então, o círculo já traz, como se pessoas diferentes põem na mesma casa e falam: agora vocês têm que se entender. Vamos dialogar, vamos se entender. Então, é interessante o trabalho com o mandala, que vai criando esse campo de harmonização interna também, de conflitos. E aí Em torno do você ponto falou de central. pacientes borderline, de alguma forma, é indicado para todo mundo, na verdade, Todo porque mundo, todo mundo. Eu dei como exemplo que borderline deveria ter isso como uma prática constante, porque isso é como um remédio mesmo, sabe? Como um Uhum. remédio que ajuda a. E dá Essa para almofada são mandalas, é verdade. Alguém falou. É divinação. Fale. dá para captar assim a estrutura da pessoa ou o problema da pessoa através das mandalas ou o progresso numa terapia da Tudo pessoa. isso, tudo Você isso. ensina isso no curso? Isso está no curso também em algum lugar? Eu não vou fazer a análise disso, né? Eu passo alguns livros para vocês, o Jung, que eu tenho em PDF. Fischer, o livro do autoconhecimento através das mandalas, da Fischer,
vou passar para vocês. O Jung tem um livro, Arquétipos do Inconsciente Coletivo, ele tem um capítulo sobre a mandala, dá exemplo de alguns pacientes, da mandala dos pacientes e comenta. Eu também vou passar para vocês esse livro que tem esse capítulo. Então, tem alguns textos que falam disso também. Ó, tirar uma cartinha, se alguém quiser ainda perguntar, pode perguntar. Seria a mandala da esperança. Ai, que bonita. A estrela, gente. Falamos na estrela, né? Trouxemos o tema da estrela dentro da maçã. Olha só ela aqui. A estrela da esperança pulsa, trazendo uma mensagem de vida. Sempre que existe esperança, nos alimentamos com a certeza de que algo pode mudar, trazendo melhores condições em qualquer situação. Quando temos a esperança em nosso coração, sentimos que depois da incerteza existe um espaço de felicidade nos esperando. E a esperança, com sua luz, pode guiar essa felicidade para o nosso momento presente pela certeza que ela existe. Como um farol, ela nos faz sentir que existe um tempo para ser feliz. Esse é um dom da esperança. Por um fio, tem a capacidade de trazer uma força que nos faz avançar e persistir apesar de tudo. Tem esperança sempre nos caminhos do Criador, pela certeza que tudo acontece no sentido da evolução. Quando precisar de força, que faça a espera mais suave, busque a energia que vem dessa pequena estrelinha verde que pulsa até a eternidade. Que bonito, né? Esse é o baralhinho Oráculo das Mandalas. É um baralhinho todo de mandalas. 6 aulas. Parece pouco, mas também não é tão pouco assim, né, gente? Dá para a gente ver bastante coisa. E pelo menos ter uma ideia, né? Ter um primeiro contato com todo esse universo. Bom, obrigada pela presença de vocês. Alguém quiser perguntar mais alguma coisa agora ou depois, pode perguntar para mim, tá bom? Serão todos muito bem-vindos. Até, tchau, obrigada pela presença.